Já é consenso geral que a forma de fazer RH mudou drasticamente nas últimas décadas, para um formato muito mais ágil e adaptativo. Mas como fazer isso do jeito certo? No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH no momento, divulgado toda quinta às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast, nós vamos te ajudar a entender como ser ágil na medida certa. E para isso, temos a honra de receber aqui o JP Coutinho, palestrante especialista em RH ágil e também especialista em nomes ágeis, né? Porque JP Coutinho, né, acho que é um nome muito feliz em termos de agilidade. Se você quer saber tudo sobre o assunto do RH ágil, fica por aqui até o final, que o episódio está super legal. Muito bem, antes de entrar no assunto de hoje, o Gestão de Pessoas chega até você com o oferecimento da The Forces Company, holding de empresas de recrutamento e seleção, conhecida no país por ter um dos melhores níveis de atendimento do setor, e conta com o apoio do timaço aí da Tigre, do timaço da área de pessoas da Tigre, né, Paty, do Grupo Tigre, uma das empresas referência nacional em RH, que está nos ajudando aqui a trazer essa perspectiva ainda mais técnica sobre os assuntos do programa. Muito bem, agora para a gente começar, JP, muito obrigado aí por você estar aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Paty, querida, uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que eu sou apaixonado e que eu tenho visto trazer transformações tão importantes aí nas áreas de pessoas, nas organizações do Brasil e no mundo todo. Então, muito legal conversar com vocês. Tudo bem, Paty, também? Como é que Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui. JP, obrigada mais uma vez, obrigada, Rodrigo. Acho que vai ser uma conversa ágil aqui. Então, a gente tem um trabalho importante e eu acho que o mais legal disso tudo é que os RHs precisam, de fato, se atualizar nesse tema. E esse, para mim, né, o JP Coutinho é um nome que deveria estar na lista aí dos RHs para estar olhando, para estar entendendo, porque a gente aprende demais mesmo com ele. Então, obrigada por você estar aqui com a gente. Privilégio. Olha, melhor abertura que essa não tem, né? A Patrícia da Tigre falando isso, JP, olha, você já tá num outro nível aqui com a audiência, cara. Aprendemos muito aí, muito bom. Não, mas preciso concordar que você é uma referência em um tema extremamente importante, então uma honra mesmo te receber. JP, para começar, conta um pouquinho mais sobre a tua experiência com RH Ágil, sobre você, para quem não te conhece, para a gente ter um pano de fundo dessas duas coisas. Então, Rodrigo, eu sou o João Paulo, né? Mas todo mundo me chama de JP, então acabou ficando JP aí, JP Coutinho. Eu sou de RH, então eu sempre trabalhei com RH, né? Eu passei pelo Bradesco e pelo Magazine Luiza, sempre trabalhando com treinamento e desenvolvimento, com educação corporativa, né? No Bradesco, eu trabalhava no departamento de treinamento, que nem era a Unibrad, que a gente conhece hoje, né? Mas eu participei do projeto de implementação da Unibrad com a professora Marisa Éboli, e no Bradesco eu cuidava do desenvolvimento das pessoas das empresas ligadas do Bradesco, né? Então, Bradesco Vida e Previdência, consórcios, cartões, e não a rede de varejo. E aí eu recebi um convite da Thelma Rodrigues, na época, para ir para o Magalu e cuidar de treinamento e desenvolvimento da área de supply chain. Eu digo que o Bradesco foi a minha escola de treinamento e desenvolvimento, mas o Magalu foi a minha escola de RH, porque no banco a gente não tinha contato com RH, né? Nós éramos um departamento só de educação. E aí, no Magalu, como nós éramos uma equipe menor, eu acabei tendo contato com os outros temas, né, e subsistemas de RH. No Magalu, eu tive uma vivência muito legal, que foi passar pela transformação digital do Magazine Luiza, né, que foi essa transformação de sair de uma loja física com um site na internet para ser um grande player digital do mercado, né? Então, acho que aqui teve uma mudança cultural muito importante, de uma nova mentalidade para a companhia. O nosso foco está no digital, mas a gente não perde os pontos físicos, né? O calor humano, esse olho no olho que é tão importante no varejo.
E nessa transformação digital, uma das primeiras coisas que o Magalu fez foi criar um laboratório de inovação, que é o Luiza Labs. E nesse laboratório chegaram os profissionais de agilidade, Scrum Masters, POs, UX Designers, Agile Coaches. E eu me lembro que eu fui visitar o Luiza Labs, né, e fiquei muito surpreso com a forma como as pessoas trabalhavam ali, e ficou ressoando em mim como é que ia ser o desenvolvimento dessas pessoas, porque não seria, né? Eu imagino que não seria da forma como a gente faz, Paty, o desenvolvimento dos nossos times, né? Programas modulados, grandes, 16 horas, 32 horas. Era um público muito mais rápido, né? Ágil no sentido de rapidez, mais inovador, mais imediato. E aí eu fui conversar com o business partner na época, e ele me falou assim, JP, você já ouviu falar sobre Learning 3.0, o aprendizado 3.0? Aí eu falei, não, Caio. Aí ele me falou assim, olha, essa metodologia, essa filosofia, né, ela nasceu de um brasileiro que se chama Alexandre Magno, ele é um dos precursores do Scrum no Brasil, e ele traz um modelo, né, da gente fazer isso de um jeito muito diferente. Inclusive, vai rolar uma imersão, uma certificação, acho que valia você fazer. E aí foi lá o JP fazer essa certificação. Quando eu cheguei lá, gente, só tinha gente de tecnologia, estávamos eu, o Caio e a Ana Cláudia Mendonça do TSE, de RH. E ninguém falava, tudo, assim, eles estavam falando grego para mim. Eles falavam de Kanban, Scrum, Daily, retrospectiva, review, planning. Eu falava, gente, do que esse povo está falando? De comer, beber ou passar no cabelo? Né? E eu não entendia nada, porque aquilo não fazia parte da minha realidade, né? E aí eu fui mergulhando nisso, fui buscando conhecimento sobre Agile, né? Fui buscar o básico para entender o que é ágil. E quando eu me deparei com o Manifesto Ágil, que traz ali no seu primeiro valor indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, eu falei, cara, RH, isso aqui é puro RH, pessoas e as suas relações. E aí eu comecei a estudar, a me envolver, né? Eu criei um workshop lá em 2016, nem se falava sobre isso, não existia esse termo RH ágil, Agile People, no mundo todo, estava todo mundo engatinhando nisso, até as pessoas mais famosas hoje no mundo com esse tema. E eu criei um workshop muito com o objetivo de que o RH conhecesse isso, conhecesse o que é Kanban, conhecesse o que é o Scrum, né? Por quê? Porque chegava na mesa do RH para as pessoas de seleção para contratar um Scrum Master e ele só cumpria a tabela, porque ele não sabia o que era aquilo, de fato, no dia a dia, né? E aí o workshop foi muito legal, foi um sucesso, começou a ter muitas turmas em company, né? E aí eu comecei a atuar em projetos de consultoria em grandes empresas, então passei pela transformação ágil do RH do Sicredi, estive com a Paty na Tigre, com o time dela, então por várias empresas de diversos segmentos, e o workshop ele foi se transformando, né? E aí nasceu o livro que eu lancei, que se chama Repensando o RH, Ágil, Diverso, Exponencial, que traz muito desses cases. E aí eu vou, só para fechar, né, essa minha historinha, nessa mudança do workshop, né, de sair de um workshop que mostrava sobre os frameworks, e hoje ele é um workshop que eu faço turmas abertas, turmas in company, muito mais com um olhar de como é que a gente pode trazer essa mentalidade para dentro dos temas de RH, eu acho que é um ponto principal para a gente começar a nossa conversa aqui, que é entender que ágil é mentalidade. As pessoas fazem uma confusão muito grande, que ágil é usar o Scrum, é usar o Kanban, é usar Design Thinking. Ok, as ferramentas, elas são super importantes, ainda mais para o contexto para qual cada um serve. Mas o mais importante é que quando a gente usa essas ferramentas, a gente tenha a mentalidade. Que mentalidade é essa? Da colaboração, da cocriação, da adaptação, da tolerância ao erro. E se a gente erra, tá tudo bem e aprende com esse erro, né? Claro que erros calculados, né? Onde é possível errar, que é uma coisa que o RH não faz, continua fazendo sempre do mesmo jeito, porque não pode errar. E a gente erra tanto no dia a dia, né? Então, eu acho que tem essa grande virada de chave, inclusive na minha história com agilidade, que é entender que
Nós estamos falando de mentalidade. Eu posso não usar nenhuma ferramenta, nenhum framework, mas se eu trabalho com a Paty e a gente tem conversas olho no olho, se a gente tem feedback, se os nossos combinados são bem feitos, se existe um bom clima para eu trabalhar, se a Paty me desenvolve enquanto gestora, nós estamos sendo ágeis, nós estamos vivendo a agilidade no dia a dia. Então, acho que é um ponto de partida fundamental entender que ágil é mindset. Você sabe que eu ia te perguntar exatamente isso. Eu ia falar, desmistifica o que é agilidade. E aí, por quê? Porque e aí eu vou trabalhar aqui de novo com a nossa comunidade de RH, né? Que tem que parar de achar que é algo da NASA. Não é. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Então, a agilidade começa no pequeno mesmo, né? Quando o JP começou na Tigre, a gente de fato, nossa, eu nem lembro mais, 18, 19? Foi bem antes da pandemia, né, Paty? Vocês foram antes de fechar tudo. Foi bem, acho que 19, Foi 20, acho 20, que foi 20. Antes acho do que foi tema logo entrar na moda, então. Porque, e aí, você começa a perceber hoje que a própria equipe já se mobiliza para isso. Então, o que eu estou trazendo a gente quer fazer um BI de indicadores. Montem uma squad. E aí, eles montam, tem um líder, tem quem organiza, e eles me apresentam quinzenal, semanal, como é que a coisa está acontecendo. Então, a mentalidade, ela tem que mudar. Porque se ela não mudar, de fato, o processo não acontece. Então, só me ajuda aqui a relembrar, né, o que é, de fato, agilidade, né? E olha que legal, acho que a Patrícia traz muito bem isso. A gente esteve junto em 2020, né, no encontro de toda a área Latam da Patrícia, e uma das coisas que nós fizemos foi mapear a experiência do colaborador. Como é que estava aquela experiência? Desde o momento que ele entra num site para se inscrever, então nós estamos falando de marca empregadora, né, todos os temas que estão ali dentro, até o offboarding. E nós fizemos isso, nesse primeiro momento, apenas com um olhar de RH, né, que depois foi validado com as pessoas, em entrevistas, com a liderança, em conversas, e olhando para os números e tal. E a gente descobriu que a gente tinha dores em vários pontos, né, Patrícia? Assim como todas as organizações têm. Com um mindset antigo de RH, a gente ia sair fazendo tudo. E ali a gente deu um primeiro passo de agilidade, que é o que nós vamos priorizar, o que dói mais hoje. E aí nós escolhemos 2 temas, criamos times multifuncionais com pessoas de várias áreas do RH, dos clientes, das pessoas que viviam aqueles processos que estavam doendo, e fomos trabalhar nesses processos. Não usamos nenhuma ferramenta, não usamos Scrum, não usamos Kanban, usamos um pouco da mentalidade, por exemplo, de Scrum, que é essas entregas quinzenais, mas não tinha nada engessado, né, Paty, de papel, de premir, nada. Era o mindset, olha, a gente se reúne a cada 15 dias, temos que apresentar para a Patrícia, que é como se fosse uma PO do nosso projeto. E como funcionou, a Paty depois me trouxe os resultados assim, JP, a gente melhorou os 2 problemas e fomos atacar os outros. Então, uma coisa simples, que é sair daquele papel de um RH que quer resolver tudo sozinho. Ah, porque eu sou especialista em pessoas, porque eu sei o que é melhor para fazer. E não, a gente trouxe os clientes para colaborar e eles adoram fazer parte disso. Eles se sentem protagonistas, eles se sentem motivados e eles são, se a gente está falando de gestão de mudanças, porque várias coisas que a gente mexe acabam sendo projetos de gestão de mudança, os nossos early adopters são as pessoas que vão vestir a camisa nas mudanças que às vezes impactam todo mundo e que as pessoas talvez não vão gostar. Né? Mas ela fala assim, olha, eu estava lá junto, eu construí, gente, acredita, vai valer a pena, né? Então, é muito desse movimento de sair de um papel, de uma área, e aí nós estamos entrando em RH ágil especificamente, né? De uma área que sabe tudo, que tem todas as respostas, porque eu estou nessa cadeira, então eu vou falar para você como é que você tem que fazer. Não, para uma área que vai ouvir, para uma área que vai entender de fato, profundamente, qual é a necessidade do cliente, que não é aquela área que fala assim, olha, eu já fiz ali no jurídico, então vai caber aqui no marketing. Porque é muito do que a gente faz. Ah, a gente apresentou aquela solução ali, deu certo, você quer trazer para cá, e não é copia e cola, né? Então, é muito esse olhar de
fazer junto, de colaborar, de co-construir, né? E aí, de novo, as ferramentas, elas vêm para apoiar, porque principalmente o Scrum, por exemplo, trabalha numa coisa muito importante, que é conseguir se adaptar. E nesse mundo que nós estamos vivendo, que a gente não sabe nem como é que vai ser o dia de amanhã, acho que adaptação é a palavra principal, né? O que a gente menos tem é estabilidade de falar assim, ó, o jeito que está aqui vai estar amanhã, né? Então, eu acho que tem uma coisa importante que é, o ágil não serve para tudo, né? O ágil, ele não é bala de prata para tudo, ele serve muito aonde existe complexidade, aonde a gente sabe que o contexto vai mudar, que as coisas vão mudar. Agora, onde tudo é muito estável, folha de pagamento, todo mês é do mesmo jeito, não adianta, você vai fazer o que ali? Eu acho que você coloca ali, por exemplo, um olhar que o ágil bebe muito, que é o Lean, de melhorar o processo. Como é que eu posso ter um olhar de melhoria contínua para os meus processos? Então, JP, eu ia te perguntar exatamente esse ponto, e queria que você continuasse teu raciocínio exatamente nessa direção. Quer dizer, como equilibrar a necessidade de agilidade com a estabilidade necessária em um RH, né? Aí você começou discorrendo de que tem áreas que são áreas de operação e tem áreas que são áreas que são núcleos mais moles, né? Mais flexíveis, né? Agora, tem um contexto onde você não tem uma zona, uma clareza tão grande assim, né? Como lidar com ambiguidades assim, né? Do quanto inovar, do quanto botar mudança, espírito de mudança, e botar em risco a estabilidade operacional, a estabilidade de execução. Tá, então, eu acho que é assim, a gente precisa entender que essas práticas ágeis, essas práticas flexíveis, mais adaptáveis, elas têm que ser inseridas em ambiente onde a adaptação se faz necessária, porque, de novo, o contexto vai mudar, né? Então, a gente vai se adaptando ao longo do caminho. Em contextos onde é tudo previsível, eu acho que os requisitos eles estão bem definidos, a gente não precisa usar ágil. De novo, folha de pagamento. Todo mês vai rodar do mesmo jeito. Então, para que eu vou mexer ali? Para que eu vou reinventar a roda ali e talvez tirar a estabilidade de uma operação que é tão importante? O que eu posso é olhar para o meu processo. Será que tem um jeito melhor de fazer? E aí eu vou falar uma coisa polêmica que eu até trago no livro, mas é de fato que eu acredito. Gente, departamento pessoal vai sumir, vai acabar, né? Então, vai ser tudo automatizado, o computador já faz o que as pessoas de departamento pessoal fazem. As pessoas de departamento pessoal, e aí eu me lembro muito de 2016, que eu fiz uma palestra no Google, e a gente estava falando de transformação digital, e as pessoas, eu vou ser substituído pelo computador, pela máquina. Não! Você vai aprender a fazer outras coisas de RH que o RH não faz hoje, e que são extremamente importantes e estratégicos para o negócio. Mas que você não... Por que você não faz? Não faço porque eu estou aqui, fritando pastel, conferindo olerite, né? Então, acho que tem um reposicionamento de carreira, por exemplo, das pessoas de administração de pessoal, de departamento pessoal. Então, tirando isso, eu acho que tem muitos temas ali dentro que são estáveis e que está tudo bem a gente continuar fazendo do jeito que a gente faz, exceto ter o olhar de melhoria contínua, porque o que eu vejo muito nas organizações, eu acho que a Paty pode contribuir com isso, as pessoas fazendo sempre do mesmo jeito. JP, por que você faz assim? O Rodrigo me ensinou assim, então eu continuo fazendo assim, síndrome de Gabriela. A Paty que me ensina, não sou eu que ensino ela. Eu só ensino ela no recrutamento e seleção algumas coisas, o resto é tudo ela que me ensina. Por que você faz desse jeito, recrutamento e seleção? Porque eu aprendi assim. Às vezes você até tem um insight melhor, mas você está tão correndo atrás do rabo para abrir vaga, fechar vaga, abrir vaga, fechar vaga, abrir vaga, você nem para pensar nisso. E aí, a gente acaba não entregando valor para o cliente, a gente acaba não sendo estratégico, não entregando aquilo que o negócio precisa. Então, acho que para fechar, né, onde os requisitos eles são mais estáveis, bem compreendidos, e a gente sabe como é que vai ser o caminho, que não vai haver mudanças, continua fazendo simples, continua fazendo do jeito que você sempre faz. Mas aonde você sabe que o contexto vai mudar e que são aqueles projetos que a gente entra e no meio do caminho o cliente pede outra coisa, porque a necessidade dele mudou, a necessidade do cliente final mudou, a concorrência mudou e eu preciso me adaptar. Eu estou com uma turma de um workshop meu essa semana à noite e a gente estava falando exatamente disso ontem. O quanto a gente, por exemplo, quando vai desenvolver um sistema novo de RH, trabalha de um jeito tradicional, pede para o nosso fornecedor, eu preciso disso.
E aí o fornecedor volta lá para dentro de casa, começa a produzir o seu sistema, e daqui 6 meses te entrega o sistema. Quando ele vai entregar, você fala assim para ele, não era isso que eu queria. Ou, meu Deus, mudou meu contexto, eu preciso mudar coisas aqui. Ao invés dele te incluir e te mostrando, e validando, você ir usando, pilotando e ir melhorando, que é o olhar ágil, interativo e incremental. Eu vou colhendo o feedback do meu cliente e vou melhorando. E eu posso trazer isso, gente, para todos os temas de RH. Recrutamento e seleção. Como é que uma pessoa de recrutamento e seleção trabalha hoje? Ela recebe uma vaga, faz o alinhamento com o gestor e sai fazendo o hunting. Oi, Patrícia, tudo bom? Estou com uma vaga aqui, queria entender seu momento de carreira. E ela faz isso com 4, 5, 6 pessoas. Marca uma primeira conversa e ela chega para o gestor com 5 candidatos. O gestor fala assim, não era esse perfil que eu queria. E às vezes foi exatamente o que ele falou que você buscou, mas nem ele sabe o que ele quer. Então, como é que a gente tem um olhar ágil ali? Quem sabe a gente faz com um candidato? Que eu vou gastar menos tempo, menos dinheiro, vou ter menos retrabalho, e fala assim com o gestor, olha, eu trouxe não estou dizendo que é esse, mas eu quero que você olhe para esse candidato, é esse perfil que você precisa? Olha como isso muda para a pessoa que faz seleção, porque é muita gente perdendo tempo, porque, de novo, não é de maldade, mas é porque o cliente também, às vezes, não tem certeza do que ele quer, e assim é para treinamento, assim é para novos benefícios, assim é para todos os nossos temas. Aprender a pilotar é extremamente importante. Os RHs precisam parar dessa máxima de que sabe. Não, eu já sei tudo. Não, escuta o seu cliente, né? Mesmo na Folha, a gente teve uma situação dentro da Tigre que o funcionário queria o olerite, né? Ele queria físico. Então, ele ia até o RH. O que pra gente não faz mais sentido isso, né? Então, a gente ficou pensando em alternativas de como é que eu organizo isso? Quais são outras ferramentas? Ele pode ter no celular? Porque hoje é mais fácil, ele consegue ter no celular, ele vai no banco e ele tira no banco, enfim. Até nesses processos mais duros, o que você precisa é eliminar a dor do profissional. Porque a gente precisa partir desse primeiro ponto. Qual que é a dor, né? O JP fala muito disso, assim. A partir disso, eu começo a testar. Porque, né, quando o Jota fala entrevista 1, porque você vai adequando. E aí o gestor da vaga fala, isso aqui tá parecido com o que eu quero. Ou, putz, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. Ótimo. Então, o que será que você quer? E perdi menos tempo. Muito menos. Menos tempo e menos dinheiro, né? Com esse candidato, com essa pessoa, e eu vou atrás de outro e faço a mesma coisa, né? E eu acho que é um jeito de ficar mais assertivo para a nossa entrega. E aí eu só quero fazer um parênteses, que eu acho que isso que a Patrícia falou é muito importante, que é entender de fato qual é a dor, né? Não é só com o nosso olhar de RH. Porque a gente também é colaborador, a gente também sofre a dor. A gente sofre 2 dores, né? A gente sofre a dor de quem executa o processo e a gente sofre a dor de quem é cliente mesmo e usa o processo, né? Mas tem que trazer as pessoas para entender. Então, por exemplo, no que nós fizemos lá na Tigre em 2020, num primeiro momento, que nós estávamos no encontro de RH, a gente foi com o nosso olhar. Mas uma coisa que o time teve que fazer quando se dividiu em grupos de trabalho vamos validar se de fato as pessoas sentem essa dor? Quais são os números, quais são os dados, quais são os fatos que mostram que essa dor existe? Validamos? Então a gente vai trabalhar nela. Eu acho que tem uma coisa importante, né, Patrícia, que eu consigo compreender a dor se eu, de fato, coloco o meu usuário no centro. Eu vou lá ouvi-lo, né? Se eu vou analisar meus números, se eu vou analisar os indicadores. Não é achismo. Acho que não está legal. Muitas das vezes a gente acha que não está legal, mas as pessoas não percebem assim. Para elas está tudo bem. Eu queria até fazer uma provocação aqui, né? Para quem estiver acompanhando no YouTube ou nos podcasts que tem a opção de comentar o episódio, deixa o comentário como é que está sendo, né, a experiência de vocês com o ágil no RH. Quer dizer, onde que vocês estão acertando, onde que vocês estão errando, até como curiosidade, né? Para a gente ver, legal. Trocar experiência ali e entender aonde que o calo está apertando. Desculpa. Não, vai lá, Paty. Eu queria até, diante disso, fazer uma pergunta para o Jota, que assim, você olha para muita gente de RH.
né? Eu sei que a tua fonte ali é o teu cliente é o RH, né? O que a gente precisa mudar, JP? Né? Ou seja, o que nós, da área de pessoas, você olha e você fala, puxa, não acredito que eu tô falando de novo isso para a área de RH, sabe? O que falta? Patrícia, eu hoje, assim, eu acho que esse cenário vai mudando, né? Essa pergunta, se você me fizer daqui 6 meses, talvez ela seja uma outra resposta. Em resumo, a pergunta da Paty é a seguinte: conta a situação mais comum onde você fica com vontade de matar o RH. Pelo menos isso. Eu acho que hoje falta coragem para o RH. Coragem de falar sobre coisas difíceis, coragem de sentar na mesa e falar, não é a melhor forma de fazer, não é assim que faz, né? Eu vejo muitos executivos, e aí executivos eu estou falando de diretores executivos, vice-presidentes que não têm coragem de falar não têm coragem de falar que a gente precisa se transformar, que a gente precisa mudar. E aí, quando o profissional principal tem essa postura, toda a pirâmide de baixo, todo o seu time de baixo também é medroso. Então, a BP que atende determinada área não tem coragem de falar para o cliente dela, não tem coragem de trazer um ponto delicado, né? Não, porque a gente fala tanto para as pessoas assim, faça conversas difíceis, faça feedback, a gente não faz, o RH não faz. O RH tem que cobrar para o RH fazer avaliação de desempenho das pessoas, para fazer feedback das pessoas. A BP que atende RH fica desesperada, porque o próprio RH não está fazendo, você quer cobrar do cliente. Né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, coragem, eu acho que é um ponto principal, de atuar em problemas difíceis, de falar sobre coisas difíceis, de dizer não concordo, não acho que o caminho seja esse, e, de novo, precisa ter costas para fazer isso, né? Mas aí tem um ponto, né, JP? Acho que o perfil, misturando isso que você está falando com ciência comportamental, eu vejo que o perfil pessoal dos profissionais de RH está mudando. Porque a gente tem, historicamente falando, né, quando se aplica a DISC no RH, a chance de sair um IS é muito alta, né? E eu acho que o RH está indo lá pro D do DISC, está indo pro C, quer dizer, ou ter ousadia e tomada de decisão, tomada de risco, ou procedimentalizar mais, impor mais o processo, a regra. Então está mudando um pouco da característica da área de RH também, né? E acho que complementa uma coisa aí, Rodrigo, eu não sei se a Patrícia concorda, é que está tendo uma juniorização também da área de RH. Né? Muita gente chegando. Eu tenho muitos clientes que tem no RH pessoas que não são de RH, que não tem... E isso não é um problema, porque eu sou jornalista. A minha formação primeira é comunicação social. Eu fui buscar pós em gestão de pessoas, negócios, depois. Tá? Isso não é uma questão. A questão é que tem empresas que trazem uma pessoa do comercial para o RH, mas não dão a base mínima de RH para essa pessoa. A pessoa não sabe, ela só viveu como cliente. Né? E grandes empresas fazendo isso. Tem mesmo. Grandes empresas fazendo isso. E aí a gente, enquanto fornecedor, eu me falo como consultor que vende programas de treinamento, facilitação, você senta para conversar sobre um programa, a pessoa não sabe te trazer nenhum insumo. Ela não sabe pensar por que aquele programa, por que aquele momento, aquele encontro é estratégico. Né? Quando eu tive com a Patrícia, lembra, Paty? A gente fez uma conversa no telefone de muito tempo para alinhar o encontro. Hoje, eu sento com as pessoas, eu fiz isso há poucas semanas, perguntei para o RH que estava junto com o cliente dela ali, o que nós vamos trabalhar aqui de temas comportamentais? Eles não sabiam dizer. Isso é muito triste, Rodrigo. É muito triste, porque aqui vai né, para quem está nos assistindo aí, a comunidade de RH, precisa estar atualizado. E a gente não faz, Paty. Isso. RH não se desenvolve. A gente faz milhões de programas de desenvolvimento para todas as áreas, e quando você fala assim, ó, vamos fazer um encontro de RH, vamos fazer um workshop de RH ágil com o JP, não podemos parar. Mas eu tenho programas que eu alinho com diretores, gente, e o diretor fala assim, olha, vão ser 30 pessoas, eu vou para a empresa presencialmente, chega lá, tem 6 pessoas dentro da sala. Gente, vocês podem mandar mensagem para as outras pessoas, fulano não vai poder vir, ciclano não pode vir. As pessoas não priorizam e não conseguem entender que
estar ali é importante para evoluir. Sim. Para ser aquilo que as pessoas tanto querem, ser mais estratégico, sentar na mesa de discussão. Se você não para olhar para você, cara, para o mundo que nós vamos descer. E é a realidade de muitas empresas. O RH não se cuida. Isso está não tenho dinheiro, não posso investir nisso. Nossa, o RH não pode parar. Imagina parar o RH. Gente, não pode parar 2 horas, 4 horas, vai morrer. Isso aí está totalmente na contramão do caminho que o RH está tendo que tomar para os negócios. Porque no episódio anterior, né, Paty, a gente estava falando da metade para o final do episódio anterior, que aliás está imperdível, quem não viu, veja, que foi sobre como que os fundos de investimento veem o papel do RH nos negócios. A gente falou um pouquinho sobre o futuro que papel que o RH está desempenhando daqui para frente. E é claro e cristalino o aumento de complexidade e de importância do tema do RH no presente momento e nos próximos anos projetado. E então está indo completamente na contramão a juniorização ou a simplificação do RH. Né? Porque quando você pega algum diretor comercial e joga para RH, você não está se juniorizando, mas está simplificando. Né? Então, não é um problema ele estar ali. Porque ele vai ser um líder de negócio, talvez super importante, mas ele também precisa aprender sobre RH. Mas tem que ser um líder assim, com uma capacidade espetacular de trabalhar através dos outros, nesse caso, né? Porque ele não vai ter caixa de ferramenta nenhuma, né? Mas estou totalmente alinhado com vocês, eu acho isso que você traz, Rodrigo, eu acho que eu chancelo muito, por exemplo, nós estamos falando muito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial, acho que é a bola da vez, é o tema do ano de todos os eventos de qualquer área, né? Então, você vai no evento de TI, você vai no evento financeiro, vai no evento da RH, vai falar sobre inteligência artificial. A tecnologia vai vir com tudo, vai automatizar processo, mas ainda vai precisar de gente que faz o quê? Cuida de gente. Né? Então, quando você me fala assim, o RH vai ser primordial para o negócio, claro, porque quem que faz o negócio? As pessoas. Eu sempre digo assim, ó, o que me diferencia do meu concorrente? Processos a gente implementa, máquina a gente compra, tecnologia a gente compra, mas a Patrícia só tem na TIC. O JP só tem no Magalu. O outro só tem nesse... Então, são as pessoas que são únicas, e a gente precisa tratar elas dessa forma. Né? Que são o nosso grande diferencial competitivo. Então, vamos continuar. Ninguém nunca vai acabar, não vai ter mais gente, vai ter só máquina, não existe isso, né? Então, enquanto tiver vida, vai precisar de RH, vai precisar de gente. Mas eu acho que, de novo, um RH com uma outra postura, muito mais próximo das pessoas. Eu acho que nós vivemos uma fase de RH que era o RH que abraçava a árvore e ninguém tinha valor. Aí o RH só faz oba-oba. Aí o RH mudou a postura, só que mudou a postura demais. Foi muito 360, foi muito 180. Ficou as costas e ficou falando só de negócio e número, esqueceu que é gente. E aí vimos demissões desumanizadas, atropelos. Então, acho que está na hora de equilibrar a balança, entender que a gente cuida de gente, mas também tem que trazer resultado para o negócio, né? E JP, uma coisa que se impõe na prática, no processo de implantação de processos ágeis, de projetos ágeis, é a dicotomia entre flexibilidade, entre você ser excessivamente flexível e prejudicar a entrega de resultado. Você pivota demais, você perde o accountability fácil de um projeto, porque você mudou ele de direção, então você muda os KPIs, muda o fator de sucesso de um projeto. Como promover a flexibilidade sem prejudicar essa contabilidade de resultado, esse accountability? Eu acho que isso acontece onde os combinados não são bem feitos, tá? Então, para mim, ser flexível não... Tem muita gente que tem pensa errado disso também. Achar que a gente trabalha ágil não está entregando resultado. Porque a gente muda a rota, porque né? Eu acho que tem um ponto importante que é estabelecer meta clara, mensurável, quais são os nossos combinados, o que a gente precisa entregar depois do túnel, né? Isso tem que estar muito claro. E o que eu vejo muito é que as pessoas também têm um erro que é, vamos trabalhar de um jeito ágil, ninguém vai ter líder. Vai ser do jeito que quiser, como se fosse um oba-oba. E não é assim. Né? Uma das grandes falácias da agilidade não vai ter mais líder. Mentira, vai continuar tendo líder sim. O líder é fundamental. Eu digo que precisa do líder que bate o bumbo,
que diz para onde nós precisamos ir, quais são os nossos objetivos. Mas o como a gente vai fazer isso, e aí entra a agilidade, a gente pode decidir juntos. Porque todo mundo tem uma experiência. O que a gente não quer mais é aquele líder que fica falando o que você tem que fazer e como é que você tem que fazer. Onde só a opinião dele vale, o que ele fala vale, eu mando e você obedece. Então, eu acho que tem umas coisas importantes quando você me fala de como é que a gente tem flexibilidade e entrega resultado. Estabelecer metas claras e fazer bem os combinados. Delegar e não delargar. Então, o líder pode estar incluído numa squad, mesmo com o crachá dele de gerente, de diretor, de qualquer coisa, mas numa postura de estamos juntos, vamos construir juntos isso aqui. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente ter um ambiente onde a gente aprende, tenha um aprendizado contínuo sobre o que a gente está fazendo, eu acho que isso é legal. Uma comunicação clara e transparente, que é o grande gargalo aí de todas as empresas, de todos os times. E por último, eu acho que é a gente pensar que nós estamos sempre evoluindo e ajustando o que a gente está fazendo, né? Então, quando a gente navega com esses olhares, eu acho que a gente consegue sim entregar resultados, sabe, Rodrigo? O que eu vejo às vezes o resultado não vem, as coisas ficam muito soltas, porque estão largadas. Então, por exemplo, eu já participei de projetos de RH que, vamos construir squads dentro do RH. E a gestora largou de mão. Cara, as pessoas nunca receberam autonomia. A vida toda da nossa carreira tinha alguém falando pra gente o que fazer e como fazer. Aí a Patrícia vira pro JP e fala assim, vai lá, JP, faz do jeito que você quiser. Vou ficar perdido. Não vou entregar resultado mesmo. Então, as pessoas precisam ser preparadas para receber autonomia. Precisam ser preparadas para trabalhar nesse formato. E eu digo me mostrando vulnerável aqui. Já participei de projetos que a gente pecou nisso e deu errado. O resultado não veio, porque ficou todo mundo perdido. Então, um aprendizado principal meu hoje, quer fazer squad no RH? Então, vamos preparar as pessoas para atuar nesse modelo. E preparar, inclusive, a liderança. Porque, de novo... Sem dúvida a liderança. Para mim, essa é a primeira. Não é porque você está criando os times multifuncionais ali, que não estão todos ligados a você, mas que você vai delargar. Não, você precisa acompanhar. O acompanhamento continua existindo. O líder tem uma responsabilidade grande nisso ali. Sem dúvida. A gente falou muito do que o RH ainda precisa aprender, mas você também tem, obviamente, muita experiência, o que é a vanguarda desse processo, né? Então, me traz o outro lado aqui, né? O que tem de mais moderno? Vamos dar umas notícias boas aqui. Isso, né? Ou seja, também tem gente, olhando para benchmark, né? Tem gente muito boa fazendo muita coisa legal. Ô, Paty, deixa eu até aproveitar e fazer um jabá aqui para um outro episódio bem legal nosso, que é o episódio 137, que foi com a Ariane Espíndola, da Portobello, diretora da RH da Portobello. Exato, a gente falou sobre o case da Portobello implantando metodologia ágil lá. Então, um episódio super legal, acho que complementa. E tem também o episódio número 8 com a... Nossa, agora eu passei vergonha, né? É com a Cisco, né? É que eu, pelo amor de Deus, esqueci o nome da... 137 pro 8. Pro 8, então, muita coisa. Que teve o primeiro conteúdo que a gente fez sobre a metodologia ágil foi o episódio 8, isso foi em 2020, cara, mas foi espetacular, é que eu, de fato, o nome desapareceu da minha mente, eu falei com ela semana passada, mas é com a diretora da RH da Cisco, a antiga diretora da RH da Cisco, que ela mudou de empresa. Então fica a dica para esses dois conteúdos. Paty, desculpa, acho que eu tirei tua linha de... Não, imagina. O que eu queria realmente é saber, assim, o que tem de mais moderno, olhando para RH em termos do ágil, né? Ou seja, o que essas empresas estão fazendo e, enfim, para que a gente possa também olhar para elas e poder fazer diferente, né? Eu acho que tem cases muito legais em todos os temas, né? Então, eu destaco sempre alguns, assim. Eu gosto muito do trabalho do pessoal da Ambev Tech, que é o hub de tecnologia da Ambev, né, que fica ali em Blumenau. Tem alguns lugares no Brasil, mas o escritório deles principal é em Blumenau. E eles fizeram uma transformação muito legal, por exemplo, em recrutamento e seleção. Para uma empresa de 900 pessoas, na época, eles tinham 3 recrutadores. Você imagina como é que era o que tem de vaga de tecnologia, né?
Eles começaram a pensar, e eu acho que fizeram uma pergunta que foi o grande pulo do gato, que é: por que o processo seletivo tem que começar no RH? Quem disse que o RH tem que ser dono do processo seletivo? E o que eles fizeram foi perguntar para as pessoas quem gostaria de participar desse processo. Eu. E desenvolveram as pessoas nesse processo. E os times começaram a startar esses processos. E o RH passou a ser uma parte do processo, para fazer uma leitura de perfil comportamental, alguma coisa nesse sentido. Isso trouxe resultado, por quê? Porque a gente também empodera as pessoas aquela coisa assim, a responsabilidade também é minha, porque quando dá errado o candidato, foi o RH que não selecionou bem, né, Patrícia? Então, não, você também participa. E aí, essas pessoas que ficaram lá, que participam, óbvio, dessa etapa, estão ali acompanhando, de novo, não é delargar, falar, vai lá e faz, né? Eles são grandes guardiões do tema recrutamento e seleção, buscando no mercado o que existe de mais moderno em recrutamento e seleção, quais são as novas tendências, novas dinâmicas, novas práticas, um centro de expertise em seleção, instrumentalizando os times e os líderes para esse processo. Olha como isso é disruptivo. É um desapego, porque a gente não fica aquilo assim, o processo de seleção é meu. Porque a gente quer se mostrar relevante, né? Então tem medo de perder, porque é meu, o candidato é meu, né? Essas coisas. Então, você empodera as pessoas e, de novo, torna as pessoas protagonistas, as pessoas adoram fazer isso. Eles viram grandes embaixadores da marca, buscando pessoas, sendo um grande aspirador de talentos aí no mercado, porque eles estão muito mais conectados com as áreas onde eles atuam do que a gente, que é RH, que entra no LinkedIn e vai fazer uma pesquisa que está todas as empresas fazendo, cara. E hoje a gente está concorrendo com a Europa, que paga em euro. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando no Brasil de home office, trabalha para a Europa, ganha 6 vezes mais. Né? Então, essas pessoas estão muito mais conectadas. Esse é um exemplo, para mim, de uma mentalidade ágil, colaborativa, cocriativa, adaptativa para o cenário que eles tinham naquela época, que trouxe resultados surpreendentes. Eles tiveram um aumento no NPS, aumento do número de currículos recebidos, isso tudo com esse movimento que eles fizeram. Que no olhar do JP é simples? Não é simples. Né? Teve todo um trabalho, toda uma estrutura para isso acontecer, mas que trouxe resultados fabulosos. Né? Então, acho que isso é um ponto legal. Mais um exemplo só, os trainees da Porto Seguro. Né? A Porto Seguro tem um programa de trainee, e como é que funcionam os programas de trainee? Os trainees entram, e existe uma trilha de desenvolvimento que já está planejada, 1 ano e meio. Você vai conhecer de negócio, vai ter aula de comunicação, vai ter aula de feedback, vai ter aula de gestão de mudança, liderança de equipe, e está traçadinho os 18 meses. Contratadas consultorias, tudo certo. A Porto falou assim, vamos tornar essas pessoas protagonistas do aprendizado delas. A gente vai atuar no modelo de Agile Learning, que é o que vocês querem aprender? De acordo com o que vocês estão vivendo na área onde vocês estão atuando, o projeto que vocês estão desenvolvendo. O que vocês sentem necessidade de aprender? Existem encontros com o grupo para falar sobre isso. Então, mês que vem, a gente não sabe o que vai ser, vai vir do grupo. É um desafio para a RH. É um desafio, por exemplo, para a empresa que precisa de 180 dias antes para o setor de compras comprar o fornecedor. Suprimentos, né? Então, é um jeito diferente. Eles criaram, como se fosse um cartão de crédito, que você recebe um montante ali e pode gastar com o que você quiser para o seu desenvolvimento. Patrícia quer fazer um curso de culinária. Rodrigo quer assinar Netflix, a Veja e nananã. E não precisa prestar contas para o RH. É para você ser protagonista do seu desenvolvimento. Muito legal. Olha a confiança, né? A gente fala tanto de confiança aqui. Confiança e a disrupção, Paty. Total. O que quer controlar. É isso. E quer controlar lista de presença, avaliação de reação, com métricas que não dizem nada sobre a educação das pessoas. Aí eu pergunto assim, tá bom, se eu oferecer um treinamento, o que isso mudou para o negócio? Se eu oferecer um treinamento para os lojistas que vendem os produtos da Tigre, eles estão vendendo mais? Ah, não sei, não consigo mensurar isso, não chego até lá.
Então tá errado. Você está mensurando o quê? Quantas pessoas participaram do treinamento? Participaram 80 pessoas. O que isso traz de número? Nada. De novo, quero me manter relevante. Estou juntando muita gente em sala de aula. O Conrado Schlohauer fala uma coisa muito legal que é, nós estamos vivendo uma era de treinamento que a gente abre turmas de treinamento e faz overbooking. Você contrata para 30, mas chama 90 para ver se vai 20. É por aí. É por aí. É loucura. Sabe que você falou ali do... Só uma curiosidade aqui, que tá até um pouquinho fora, porque já passou esse timing aí, mas é bem curioso. A gente fez um projeto mês passado, inclusive, 37 vagas em São Paulo capital, para pessoas que falam japonês fluente. Porque a comunidade japonesa em São Paulo é enorme, e para fazer atendimento a uma seguradora do Japão. Então o time que faz atendimento, o gerente de conta da seguradora do Japão, fica em São Paulo. Tem lá, o escritório dos caras tem 200 pessoas, a gente recrutou só mês passado 37 pessoas fluentes em japonês. Então olha o nível de conexão do mercado de trabalho e o nível de complexidade existente hoje que demanda a visão ágil. Porque você está competindo com Japão, né? Não, com o mundo todo. Com o mundo e se todo, você de fato não for disruptivo nesse sentido, você vai ficar muito para trás. Verdade. Né? Então, assim, essa visão do quadradinho, do processo, né? Não, tem que ser feito dessa forma. Isso me incomoda muito, assim. Eu sei que tem uma questão de governança, né? Tem eu acho coisas que tem, né, Patrícia? Isso. Que são regulamentares, que são leis, principalmente as coisas de administração de pessoal, tá tudo certo. Mas tem coisas que não, que você fica preso no processo, nem sabe por quê. Por que você faz desse jeito? Por que o processo é assim? Não sei, alguém escreveu lá em 1500, na Caravela com Cabral, e eu continuo isso. jeito. Você sabe que é bem isso. Esses dias alguém falou para mim, a minha área mesmo, não, porque tem que fazer o business case, que tem que fazer... Eu falei, gente, para que fazer business case para tudo? E aí as pessoas pararam e falaram... Provavelmente, putz, a diretora tá perguntando porque tem alguma coisa... E eles nem sabem responder não. porque sempre fizeram, então continua. De novo, síndrome de Gabriela. É isso. Mas o JP fala, dá passa para nós um passo a passo para uma empresa implantar boas práticas ágeis. Eu não vou falar nem a metodologia ágil, porque acho que a metodologia é uma das etapas, né? Qual o passo a passo para uma empresa sair do ponto inicial, do ponto zero, ao ponto de boas práticas ágeis, quer dizer, gerar resultados sólidos com a execução da metodologia e de rotinas práticas, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo, né, Rodrigo? Faz isso, faz aquilo, segue uma receitinha e vai sair, porque, de novo, cada cultura é de um jeito. Mas grosso modo, assim, né? Então, é isso. Vou falar o que eu costumo fazer, tá? Então, assim, cada empresa é de um jeito, cada contexto é de um jeito, a gente precisa entender por que nós queremos fazer essa transformação. Por que isso está sendo importante? Porque é para a gente entregar mais valor para as pessoas, para criar um melhor ambiente de trabalho, porque eu estou concorrendo com a França, com a Irlanda, com todos os lugares do mundo, tá bom. Então, acho que esse é um ponto principal. A primeira coisa que eu acho que precisa fazer é desenvolver as pessoas de RH. Falar sobre isso com as pessoas de RH. Desmistificar, que é um pouco do que nós fizemos aqui para as pessoas de RH. Porque, de novo, tem muita gente que é o JP, que não sabe se é comer, beber ou passar no cabelo, acha que é Scrum, acha que é Kanban, acha que é ferramenta, né? Então, é colocar todo mundo na mesma página. E aí, o que eu costumo fazer nos meus projetos é, passo 1, olhar para a experiência do colaborador. Eu acho que é o primeiro jeito, e o jeito mais simples, e foi exatamente como nós fizemos na Tigre, que é olhar aonde a gente tem problema. Então, aqui, vamos atuar de um jeito ágil e continua fazendo as outras coisas do dia a dia normal. As pessoas que estavam no projeto com a gente, né, Paty, rodavam os pratos delas de trabalho normalmente e tinham esse projeto com agilidade para cuidar de recrutamento e seleção que estava com problema, de administração de pessoal que estava com problema, de expatriação que estava com problema, qualquer tema. E aí eles começam. Aí o que acontece normalmente? Começa a se ver tanto valor nesse jeito de fazer, porque você vai melhorando, as pessoas vão gostando, os resultados vão vindo, que você vai levando para o seu dia a dia de trabalho. Porque, de novo, é mentalidade, né? As pessoas, eu ouço muito assim, Rodrigo, porque meu líder não vai deixar.
Ah, porque fala, cara, lembra do Stephen Covey, do ciclo de influência, do ciclo de preocupação, age dentro do seu ciclo de influência. O que você pode fazer dentro do seu trabalho aqui como um analista de seleção, como um analista de treinamento e desenvolvimento, de remuneração, que você pode vivenciar esse ágil? Pode fazer diferente, pode arriscar, pode inovar. Então, o meu passo 1 é entender o contexto, o meu passo 2 é desenvolver as pessoas, a gente precisa desenvolver, porque as pessoas não sabem o que que é isso, de novo, tem muita gente no mercado, muitas pessoas que dão treinamento sobre isso, que são pessoas de tecnologia, que querem descer goela abaixo do RH, coisas que não cabem no RH, porque nós somos uma área com também muita complexidade. Então, de novo, para mim, a agilidade no RH é mentalidade. E a ferramenta cabe em alguns lugares e não cabe em outros lugares. Não vai ser by the book, não vai ser como o Jeff Studerland escreveu lá no Guia do Scrum, que tem coisa que não cabe. Mas o que cabe ali? Ah, é eu fazer uma daily com o meu time todo dia de manhã, colocar todo mundo na mesma página, o que está pegando e como é que a gente se ajuda? Ágil. É uma cerimônia do Scrum. É fazer uma retrospectiva no final do projeto? O que nós fizemos bem enquanto time? O que nós não fizemos tão bem? E como é que a gente pode melhorar para um outro projeto? Ágil. Não precisa usar 15 a cada 15 dias, escrever o backlog, não sei do que. Não precisa. Usou uma coisinha e vai melhorar, vai trazer resultado. Então, eu acho que é preparar as pessoas, né, esse meu passo 2, e na hora da execução do vamos ver, eu começo pela experiência do colaborador. E aí, priorizo no máximo 2 coisinhas para a gente trabalhar. Vamos pivotar aqui? Vamos testar? Vamos criar uma squad? Ver como é que essas pessoas se comportam? Foi o que a Patrícia fez e teve resultado. E acompanhar, né, Jota? Acho que esse é o outro passo, acompanhamento. A Patrícia, enquanto líder de RH, acompanhava. Então, vocês vão trazer para mim... Lembra dos combinados? Então, o nosso combinado é a cada 15 dias, vocês vão me mostrar o que estão fazendo. Uma vez por mês, eu quero algo tangível, eu quero uma mudança de fato acontecendo. Legal. Olha, JP, interessantíssima a conversa. Claramente aqui uma evolução tremenda para os conteúdos que a gente vem trazendo, porque até então a gente tinha trazido primeiro lá atrás o básico, assim, um playbook básico de metodologias ágeis, depois 2 cases de metodologia ágil, e agora a gente pegou esse tema que a gente estava trabalhando no âmbito intermediário, né, básico e cases, e agora levantou muito a régua aqui, porque você trouxe uma visão muito da trincheira, de onde o calo aperta, da realidade ali, do dia a dia, do ágil. Então, só deixar aqui um mega de um obrigado, né? Adorei o papo, espero te ver de volta aqui, né, com a gente. Então te deixo com uma provocação. Quando você tiver algum case que você acha que vale a pena trazer, contar, ou algum fato relevante do mundo ágil que você acha que vale a pena trazer, cara, passa a mão no telefone, liga pra gente, vamos te trazer de volta aqui, tá? Combinado? Joia, com certeza. É uma alegria estar com vocês. Eu sou fã da Patrícia, não é porque a gente trabalha junto, porque a gente é parceiro, não. Então, sempre que eu tô com ela, também aprendo muito. O time dela é muito especial, tem um lugarzinho especial nesse coração gordinho aqui. A gente já fez coisas muito legais para vários times, e eu não trabalho só com RH ágil, né? Eu também facilito grupos, trabalho com team builds, então a gente já fez coisas muito legais. Então, Paty, é sempre muito, muito especial estar com você, aprender com você. A Patrícia foi uma das primeiras pessoas a ler meu livro. Ele estava no papel em Word, eu mandei, Paty, vou te mandar meu livro. Escreve um parágrafozinho sobre o meu livro, e aí ela está na contracapa do meu livro, então, de novo, é uma pessoa muito importante para mim, e eu acho que hoje a gente também dá um passo, que é a Patrícia me conectar com pessoas tão legais como você, Rodrigo. Então, muito bom estar com vocês. Opa, nossa, que prazer. Eu que agradeço aqui, né, essa possibilidade aqui de todo mundo estar junto, porque eu acho que aqui vem o meu propósito maior de poder fazer o desenvolvimento das pessoas, né? Então, no final do dia, a gente está aqui para que as pessoas fiquem melhores. Então, agradeço muito, tanto o Rodrigo quanto o Jota, por estar aqui com a gente. Eu acho que foi um dia incrível, assim, tem muitos insights, né? Para quem quiser ouvir aqui, vai ter muita coisa boa mesmo. Obrigada.
Muito legal, gente. Olha, adorei o papo. Obrigado também a quem está nos acompanhando até aqui. Quem gostou tanto quanto nós aqui desse bate-papo, compartilhe o conteúdo com quem pode estar precisando, segue o programa na sua plataforma preferida. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas e até lá.